Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nessa noite. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar o irmão, a irmã que está aí conosco a abrir a sua Bíblia no livro de Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Queridos, aqui nós temos uma descrição das características das pessoas nos últimos dias. Mas eu gostaria de me deter a um termo aqui, no verso 1, que diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra difícil é kalepoi, do grego, e ela tem um significado muito interessante. Além de difícil, é perigoso,
furioso, tremendamente furioso e extremamente violento. Então, essa palavra ela pode significar tanto difícil quanto furioso, tremendamente furioso e extremamente violento. Esta palavra, kalepoi, ela só é apresentada na Bíblia 2 vezes. Aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo e em Mateus 8, 28. Então, nós vamos abrir agora em Mateus 8, 28. E vamos encontrar aqui um relato muito interessante, que é o relato quando Jesus se encontra com os endemoniados. E ali ocorre a cura dos endemoniados. Verso 28, Mateus 8, 28, diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dele 2 demoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa palavra furiosos, se referindo aos demônios, é a mesma palavra kalepoi, lá da carta de 2 Timóteo, que apresenta ali que os tempos são difíceis. O que nós podemos notar com essa análise? Que nos últimos dias os tempos seriam difíceis porque os demônios estão furiosos. A palavra de Deus, ela apresenta para nós que nos últimos dias Satanás, ele estaria como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. E isso porque lhe resta pouco tempo. Então nós entendemos bem, irmãos, quando a gente visualiza o mundo de hoje e todas essas características aqui citadas pelo apóstolo Paulo, como sendo momentos e tempos muito difíceis por causa da ação dos demônios. No livro A Ciência do Bom Viver, a Ellen White, que nós cremos que recebeu do Senhor sonhos e visões com orientações importantes para a sua igreja nos últimos dias, na página 125 do livro A Ciência do Bom Viver, ela diz o seguinte, que a nossa civilização artificial está fomentando males que destroem os sãos princípios. Então, ela diz que a nossa civilização ela tem uma vida hoje artificial e que isso tem destruído os bons princípios. E ela continua, a intemperança, o crime, a doença e a miséria encontram-se por toda parte. É interessante como ela escreveu isso aqui há mais de 100 anos e parece tão atual, porque hoje é o que nós vemos em toda parte, a intemperança, o crime, a doença, a miséria espalhados pelo nosso mundo. No verso 2, nós vamos fazer uma outra análise da seguinte frase: os homens são amantes de si mesmos. O que é ser amante de si mesmo? Há alguma coisa errada em eu me amar? Claro que não, não é? Eu posso me amar, eu devo me amar, até porque a palavra de Deus diz que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu preciso me amar sim. Porém, esse amor consigo mesmo deve ser algo equilibrado. Mas aqui, nesse caso, nessa citação do apóstolo Paulo, esse amor a si mesmo expressa uma ideia de um amor irregular e pecaminoso, traduzido por homens egoístas. Os homens seriam tão egoístas que seriam centrados em si mesmos, que o objetivo deles seria satisfazer apenas os seus desejos, os seus impulsos. E a gente vê muito disso por aí. Pessoas que alimentam muito e dão muito valor às suas próprias opiniões, ao seu eu, à sua forma de pensar. E isso tem destruído muitas famílias, inclusive, quando o marido acha que somente as suas opiniões e seu modo de ver é que está correto, ou a esposa, ou até mesmo os filhos. Isso tem destruído muitos relacionamentos. Por quê? Porque o egoísmo marca o início de uma série de excessos que leva a um estilo de vida distorcido e autodestrutivo. No livro Conselhos sobre Mordomia Cristã, na página 24, a senhora White diz assim, que tem sido alvo de Satanás levar os homens a pôr o eu em primeiro lugar, entregando-se ao seu controle. Então, quando eu coloco
o meu eu, as minhas opiniões, a minha forma de pensar, as minhas necessidades em primeiro lugar, eu estou entregando a minha vida ao controle de Satanás. E isso é muito sério. Então, queridos, o que acontece com uma pessoa egoísta? Ela vai administrar o seu tempo de forma egoísta, ela não vai dedicar tempo para o seu próximo e para Deus, ela vai também tratar com os seus talentos, os seus dons de forma egoísta, fazendo tudo para a sua realização pessoal. Ela também não vai cuidar do seu corpo, pensando na importância que é o seu corpo como templo do Espírito Santo, mas essa pessoa provavelmente vai dizer assim, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, eu como o que eu quero, ou eu visto o que eu quero. E essa pessoa também vai cuidar de forma egoísta com os seus bens, né? Com tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos, ele também vai lidar com isso de forma egoísta, porque o eu está em primeiro lugar. Outro termo que queremos analisar aqui nesse texto do apóstolo Paulo está no verso 3, quando ele diz que os homens serão intemperantes. O que é ser intemperante? Temperante pode ser traduzido para uma pessoa sem controle, uma pessoa sem domínio próprio. Quer dizer, que não tem controle de si mesmo e que é governado por impulsos e não por princípios. E o que a gente vê por aí, irmãos? A gente vê crianças e adultos totalmente descontrolados, não só em relação a si mesmos, mas às suas emoções, mas também em relação ao apetite. Nós vemos pessoas intemperantes, cada um fazendo da forma como acha melhor. E então, queridos, se intemperança significa sem controle, sem domínio próprio, o que é ser temperante? Ser temperante é abster-se daquilo que lhe prejudica e usar com moderação aquilo que é bom. Porque até mesmo o que é bom, nós precisamos ter equilíbrio. No livro Conselhos sobre Saúde, na página 460, há uma advertência de Deus, dizendo que a intemperança destrona a razão. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Eu achei muito forte essa frase, quando ela diz que a intemperança destrona a razão. Então, uma pessoa que é intemperante em qualquer situação da vida, ele não vai pensar racionalmente. Ele vai ser movido pelo impulso, movido pelas emoções, movido pelas paixões. E isso é algo muito perigoso que pode levar à satisfação sensual, à contenda e à matança. Ainda no livro O Desejar de Todas as Nações, na página 122, ela diz assim: Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus. E assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Então, quando eu me entrego à intemperança, quando eu não tenho controle das minhas emoções, dos meus apetites, e eu faço tudo de forma por impulso, então eu não tenho condições de apreciar as coisas de valor eterno. E aí a gente vê a relação do corpo com a nossa mente, porque a forma como nós cuidamos do nosso corpo vai afetar a nossa mente. E se nós formos pessoas temperantes, cuidadosas, principalmente no que diz respeito às leis naturais, às leis de saúde, com certeza nós também teremos uma mente sã, uma mente mais clara para entender as coisas de valor eterno. Queridos, ainda no livro Conselhos sobre Saúde, na página 99, ela continua assim: existe por todos os lados intemperança no comer, no beber, no trabalho e em quase todas as coisas. E aqui ela ainda diz que as pessoas continuam a trabalhar quando o seu discernimento diz que deveriam repousar. Assim estão vivendo com capital emprestado, gastando as forças vitais de que irão necessitar no futuro. Interessante como ela coloca aqui duas situações: intemperança no comer e no beber, e também intemperança no trabalho. Ora, as duas coisas não são coisas boas?
Você comer, beber não é importante? Você se alimentar, nutrir o seu corpo? Também não é importante você trabalhar, sustentar a sua família, a sua casa? São duas coisas importantes e coisas boas para se fazer. Mas aqui ela fala sobre a intemperança. E o que é ser intemperante no comer e no beber? Ora, nós encontramos, por aí muitas pessoas intemperantes no comer e no beber. Pessoas que não têm hora para comer, por exemplo, comem fora de hora, beliscam o tempo todo, não têm o momento certo para poder se alimentar. Pessoas que comem demais, desnecessariamente, não é? Porque a gente não precisa de tanto alimento assim. Inclusive a ciência diz que quanto mais nós comemos, mais envelhecemos. Então tem pessoas que não conseguem parar de comer enquanto não sentem seu estômago abarrotado. E muitas vezes essas refeições muito grandes, são feitas ainda altas horas da noite, onde o indivíduo vai dormir com o estômago lotado de alimento e não vai ter um sono reparador, um sono restaurador. Uma outra intemperança é líquido usado na hora das refeições, por exemplo, que vai dificultar ali o trabalho do aparelho digestório, trazendo inúmeras sequelas e situações ruins para a saúde. Outra questão também é trocar a água por outro tipo de bebidas açucaradas, muitas vezes cafeinadas, que vão atrapalhar aí o bom funcionamento do sistema nervoso central, não é? E aí, então, a gente vê pessoas que não bebem água, outros não gostam de água. Água é remédio, é um dos 8 remédios entregues por Deus para nós, para que nós pudéssemos utilizar esses remédios e tivéssemos saúde. Então, outra intemperança é usar açúcar de forma discriminada, comendo muitos alimentos açucarados, sabendo que o açúcar é destrutivo, ele é uma droga. Outra coisa é usar alimentos extremamente gordurosos, alimentos refinados, destituídos de nutrição. Isso é algo que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. E aqui também ela fala sobre a intemperança em relação ao trabalho. Por quê? Porque nós precisamos do descanso. A gente não pode trabalhar horas a fios e quando o corpo está necessitando de descanso e a gente não ouve, não ouve o corpo falando que está necessitando de descanso. Ela diz aqui que as forças vitais dessa pessoa estão sendo exauridas e a pessoa precisa viver com capital emprestado. Queridos, são hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida e que são hábitos destruidores da saúde. Mas aqui, nesses textos que nós estamos lendo, a gente viu características aqui de pessoas que não conhecem aquilo que nós conhecemos. Deve haver uma diferença entre os hábitos das pessoas que não conhecem a Deus e as pessoas que servem ao Senhor. No verso 4 de 2 Timóteo 3, nós lemos que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Queridos, pessoas que estão mais envolvidas com os prazeres egoístas. Que prazeres são esses? São os prazeres destruidores da espiritualidade. Tudo aquilo que você faz, que depois você te impede de fazer uma oração, é algo que destrói a sua espiritualidade. E essa também é uma característica das pessoas nos últimos dias. E ela diz assim no livro Lugares Celestiais, a irmã White diz assim: Satanás usa a sua influência para abafar a voz de Deus e a voz da consciência e manter as pessoas sob o seu controle. Muitas pessoas estão absortos e distraídos em esquemas de prazer e entretenimento e lutam por aquilo que perece, ao invés de lutar pela eternidade. Queridos, mas Deus, Ele trouxe uma luz nos últimos dias, uma luz na escuridão, uma luz para iluminar os passos das pessoas que vivem nos últimos dias. Por isso nós vamos ler lá o verso 10, capítulo 3, verso 10.
Apóstolo Paulo se referindo a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. A gente vê aqui o apóstolo Paulo seguindo o apóstolo Timóteo, ele seguindo de perto o apóstolo Paulo, que foi um grande exemplo, não é? Aqui no verso 10 ele diz: tens seguido o meu ensino, a minha conduta. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que foram fiéis a toda a prova, que mesmo sendo pressionados, como Daniel foi, ele não se tornou uma pessoa intemperante, mas ele foi uma pessoa fiel aos princípios. Queridos, aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 482, a irmã White diz que foi mostrado a ela que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição em relação à reforma dos hábitos e práticas. Ela diz que cada um de nós, nos últimos dias, precisa tomar uma posição. Queridos, muitos de vocês conhecem meu testemunho. Eu tive vários problemas de saúde. E há coisa de mais ou menos 3 anos atrás, eu tive que fazer uma reforma total dos meus hábitos e das minhas práticas. E Deus me honrou no momento em que eu mudei os meus hábitos, os hábitos errados que eu tinha, as coisas erradas que eu fazia na questão da alimentação e em relação à minha saúde física. Eu pude ter o meu problema de saúde totalmente solucionado. Queridos, e ela diz assim, olha, que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar, e quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir. Por isso, irmãos, aqui hoje eu gostaria de deixar essa mensagem como um apelo a cada um de nós, que Deus, nesse momento, no momento em que estamos vivendo tempos difíceis, estamos no meio de uma pandemia, os homens estão egoístas, os homens estão amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o momento de nós refletirmos sobre qual é a vontade de Deus para nós como seu povo. Nós temos uma mensagem peculiar, que é o braço direito da terceira mensagem angélica. Esta mensagem, diz o Senhor através da sua serva, que seria como uma luz nos últimos dias, uma luz para iluminar, para trazer reforma, não somente para a sua igreja, mas também para aproximar as pessoas de fora da verdade da sua palavra. Deus tem permitido que a luz da reforma de saúde brilhe sobre nós nesses últimos dias, para que, andando na luz, escapemos dos perigos que nos cercam. Queridos, hoje nós vemos aí várias doenças se espalhando, se alastrando pelo mundo. Não só a pandemia, né? A pandemia se fala muito sobre Covid-19, mas não se fala sobre as doenças crônicas e degenerativas, como a hipertensão, a diabetes e até mesmo o câncer, que são consideradas as doenças que mais matam. Hoje, por exemplo, a obesidade, ela é motivo de grande preocupação e é um caso de saúde pública, porque a obesidade, ela traz muitas consequências negativas para a pessoa, porque o seu corpo, ela fica num constante estado de inflamação. Por isso, queridos, nós precisamos usar os remédios de Deus. O ar puro, a luz solar, a água, a atividade física, o repouso, uma alimentação natural e equilibrada, a temperança, como nós falamos aqui, e a firme confiança no poder de Deus. Ela diz assim: eis os melhores remédios, tanto para a prevenção quanto para a cura. Em um dos seus livros, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, há um relato de que a senhora White foi convidada a orar por uma senhora que estava enferma. E ela se negou a orar por essa senhora. E isso nos deixa perplexos. Mas quando lemos o relato, ela diz que ela não iria orar por essa pessoa, porque ela era conhecedora de todas as informações necessárias para cuidar melhor da sua saúde, mas ela não dava a devida atenção. Então, queridos irmãos, Deus quer curar ainda hoje. Não curas milagrosas como é feita aí fora, não é? Essa cura como é pregada em muitos lugares. E, infelizmente, algumas pessoas saem daqui para buscar cura milagrosa em outros lugares. Não é dessa forma que Deus quer curar. Deus quer curar, sim, mas através da reforma de hábitos e práticas, através de mudanças. Então, eu preciso
imprimir mudanças na minha vida para que Deus possa agir. E hoje, eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês. Hoje o mundo está envolto em trevas, as pessoas estão vivendo egoístamente, né, de forma egoística, estão sem controle, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mas o Senhor está nos convidando para viver de acordo com a sua santa vontade e conhecer e praticar a reforma de saúde para que seja uma luz na escuridão. Irmãos, você que está em casa, hoje nos assistindo, que você possa propor no seu coração, conhecer mais sobre a reforma de saúde, buscar conhecimento, que nós temos muito à disposição, e orar ao Senhor e ser sincero com Ele. Fale com Ele das suas dificuldades, que certamente o Senhor lhe dará poder para mudar. E com certeza o irmão irá colher, a irmã irá colher os frutos dessas mudanças, assim como eu colhi na minha vida. Que Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, e que Deus nos ajude a cada dia decidirmos fazer a vontade do Senhor em relação às leis naturais. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Da minha vida, alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se
Oremos, irmãos. Pai amado que estás nos céus, nós te louvamos pelo conhecimento que tu nos dás através da tua palavra e através, Senhor, da tua serva. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não nos deixou sem conhecimento e o Senhor não nos deixou sem um mapa, sem um rumo para seguirmos. Queremos te agradecer, Pai, por isso e pedir que tu nos abençoes, que tu abençoes a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que está aqui conosco assistindo a essa mensagem, para que, de uma forma muito especial, o teu Santo Espírito possa trabalhar em cada vida, para que possamos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor, nos convidando a sermos luz, nos convidando, Senhor, não somente a conhecer, mas também a praticar os ensinos da tua palavra e os ensinos em relação às leis de saúde. Que tu nos ajude, Pai, não somente para que tenhamos saúde física, mas para que tenhamos o melhor discernimento espiritual e assim podermos nos preparar melhor para a tua breve volta. Esteja com cada um de nós nessa noite, nos dando o descanso que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir os nossos cultos todo domingo e quarta-feira às 7 horas. Curtam e compartilhem com os amigos a palavra do Senhor.